unidos, pequenos tornam-se grandes. É pautada nesse conceito que veio a inspiração para a criação de uma cooperativa que tivesse como pilares o social e o econômico, dando base para se exercer o respeito, a solidariedade, a igualdade e a união de forças entre os membros. Buscando o bem comum, o cooperativismo transforma realidades, contribui com o desenvolvimento local e, principalmente, fortalece seus integrantes. Foi na Inglaterra, em 1844, que surgiu a primeira cooperativa, denominada Sociedade dos Probos de Rochdale. Na época, 28 tecelões viram no cooperativismo um modelo capaz de fomentar a venda comum de mercadorias, amenizando os efeitos do capitalismo. Após 2 projetos pilotos, com a criação de cooperativas de crédito em 1856 na Alemanha, com associados que eram comerciantes, artesãos e proprietários de lojas, veio a criação da primeira cooperativa de crédito rural, pelo alemão Friedrich Raiffeisen, em 1864, que se tornou referência. Com o passar do tempo, o modelo de cooperativa de crédito foi se expandindo para países como Itália, França, Holanda, Inglaterra e Áustria. No Brasil, o cooperativismo de crédito nasceu em 1902, no município de Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul. Inspirado no modelo alemão, o padre suíço Theodor Amstad propagava a importância de uma atuação honesta junto aos associados, basicamente pequenos produtores rurais. Em 1964, o sistema de cooperativismo de crédito contava com 66 cooperativas no Rio Grande do Sul, quando o Sistema Financeiro Nacional, por força da Lei nº 4.595/64, instituída pelo governo militar, restringiu essa atuação, provocando perda da competitividade no mercado. Tal política fez desaparecer 50 cooperativas de crédito gaúchas entre 1970 e 1980. Acreditando e apostando no modelo de atuação, o sistema reagiu em 1980 com a instituição da Cooperativa Central de Crédito Rural, a COSECRER. No período da ditadura militar, quem era ministro da Fazenda era o Delfim Neto. Então o governo, o que ele fez? Existia cooperativas, né, de crédito. Ele desestimulou naquele período acabar com todas as cooperativas. E houve uma intervenção, né, do Banco Central nas cooperativas. Todas as cooperativas foram liquidadas. A intenção do governo era centralizar em grandes bancos, né, para que os juros pudessem baixar. Mas foi um desastre, foi o contrário. Com a extinção daquelas cooperativas de crédito que estavam surgindo, né, e o que aconteceu? Os juros, ao invés de diminuir, eles aumentaram. Os bancos fortaleceu e teve mais força, né, mais domínio assim, sobre o mercado. Então, os juros aumentaram bastante, principalmente os rurais, né? Os rurais que deveria ter um subsídio e com isso ficou desestimulado. Eu lembro que em 82 começou um movimento para a retomada do cooperativismo de crédito no Brasil. Porque até 64 nós tínhamos um cooperativismo de crédito bastante estruturado, mas mais na área urbana. Mas Rio, São Paulo, tinha as cooperativas Lusat, tinha as cooperativas de crédito mútuo, né, de uma forma geral. E a OCB, na época, o Roberto Rodrigues era o diretor executivo em São Paulo. E ele foi escolhido pelo Pereira, que era o presidente da OCB, como coordenador de uma comissão de cooperativismo de crédito. Então, esse grupo, ele foi muito importante para a retomada do cooperativismo de crédito. E foi nessa época que o Paraná criou uma comissão também, né? Eu lembro aqui que foi estabelecido, cada uma das centrais tinha um representante. Também, então, em cada estado tinha uma comissão. Em 20 de janeiro de 1985, foi constituída a Cooperativa Central de Crédito Rural do Paraná.
a Cosecrer Paraná, reunindo inicialmente 10 cooperativas singulares que passou a somar forças para lutar contra as restrições impostas pelo governo para o funcionamento das cooperativas. A sigla Sicredi passou a ser utilizada já nesta época, desde a fase de organização, embora no Paraná ainda usada de maneira informal. O governo ele criou novas normas, né? O Banco Central criou novas normas para se criar as cooperativas. Começaram então, dentro das cooperativas, começou-se a criar, né? A criar as próprias cooperativas, porque os bancos eram muito burocráticos para conseguir empréstimo, principalmente para o pequeno produtor, né? O grande produtor, o médio produtor tinha acesso principalmente ao Banco do Brasil. Os outros bancos, eles não tinham linha de crédito rural. Mas o objetivo da Credi e da Sicredi era para que o produtor diminuísse as suas dependências do banco oficial, do banco particular, que o juro era muito caro na época, né? Foi em meio a este cenário de dificuldades que os produtores de Mandaguari, no norte do Paraná, enxergaram grandes oportunidades, assim como já havia acontecido anteriormente com os cafeicultores na fundação da Cooperativa Agropecuária. O movimento em prol do ressurgimento das cooperativas de crédito, nos anos 80, levou a diretoria da Cooperativa de Produção a propor aos associados a criação da Cooperativa de Crédito. Após alguns anos dedicados a vencer burocracias e a convencer os cooperados de que trabalhar em conjunto seria um bom negócio, veio a fundação da Credi Cocari, colocando em prática lições aprendidas sobre a união de forças pelo desenvolvimento coletivo que pudesse oportunizar o acesso ao crédito de maneira justa e igualitária. E assim começou a história da cooperativa, ainda que bem pequena, sendo denominada Cooperativa de Crédito Rural de Mandaguari Limitada, Credi Cocari, passando a funcionar em uma sala dentro da Cooperativa Agropecuária. O primeiro presidente foi Amaro Assunção, que também estava à frente da Cooperativa de Produção à época, conforme determinava a legislação, e foi assim de 1985 a 1992. Quando surgiu a ideia de fazer a Credi, na realidade foi isso mesmo, né? Que saiu um pouco dos bancos, né? Que a cooperativa, a Credi, conseguisse começar a financiar os pequenos produtores, né? Às vezes com juros mais baratos e tal. Aí o presidente da cooperativa de produção na época era o Dr. Amaro. Ele mandou lá um funcionário na minha casa dizendo que queria falar comigo. Aí cheguei lá, conversei na sala dele, conversei com ele, ele falou: Favorito, nós estamos precisando de uma pessoa para tomar, não é bem tomar conta, né? Para fazer uma administração aí, fazer um levantamento na cooperativa de crédito, que não estamos tendo para isso, não estamos tendo tempo para isso. Aí eu falei para ele: doutor Amaro, o resto da minha vida foi trabalhar em instituição financeira, voltar de novo para a instituição financeira. Aí ele falou para mim, não, Favorito, você vem aí, fica um ano e depois você vai embora. Você acerta a cooperativa e vai embora. Eu falei: tá bom, doutor Amaro, eu vou lá ver o que tem na cooperativa. A cooperativa não tinha problema financeiro, a cooperativa tinha problemas administrativos ali dentro. Aí eu entrei desta maneira na cooperativa. A Credi pegava, fazia só repasse de projetos, assim, dinheiro era do Banco do Brasil, né? Então, não tinha um resultado financeiro, né? Então era muito difícil. Então a gente não via assim que podia progredir, mas não tinha condições financeiras para fazer crescer. Porque o dinheiro é o principal para o banco, né? Se não tem, você não tem como ganhar dinheiro. Era muito difícil, eu vou te explicar por quê. Primeiro, recurso escasso e demanda alta. E nós tivemos um grande problema naquela época. Nós tínhamos um banco chamado Banco Nacional de Crédito Cooperativa. Esse banco, a gente não sabe o que se passava dentro desse banco. Eu sei que talvez ele foi mal administrado e no governo do Collor, se eu não me engano, o Collor encerrou a atividade desse banco, acabou com esse banco. E esse banco era que nos ajudava é um elo de ligação entre as cooperativas e as instituições federais. Recurso, a compensação de cheque, documento, talão de cheque. Ele foi extinto.
Aí as cooperativas ficaram meio perdidas no ar. Falei, e agora? O que nós vamos fazer? Aí surgiu a ideia de sermos conveniados com o Banco do Brasil. Aí aconteceu o seguinte, o Banco do Brasil ia dar o talão de cheque para nós, o Banco do Brasil ia compensar os nossos cheques e documentos, um custo caro, mas não tinha saída. O Banco do Brasil, que ia repassar os recursos para nós, para atendermos os nossos associados, ele fazia o seguinte, a gente acha que não sabia, mas ele atendia todos os seus clientes e o que restava passa para a cooperativa de crédito, porque ele considerava nós um concorrente. Então, sobrou dinheiro lá. Então, passa para a cooperativa de crédito. E nós sempre apertada, nego procurando financiamento não podia. Uma dificuldade. Como o Banco do Brasil fazia as compensações para nós, né, dava o suporte, todo o movimento que eu fazia ali na Crédito Cocari, chegava 10 para as 3, eu tinha que ir lá no Banco do Brasil depositar os cheques que os agricultores depositavam. Aí era o transtorno. Eu chegava no Banco do Brasil lá, esperava na fila, a hora que chegava no caixa, o caixa pegava Crédito Cocari, já direcionava eu para uma salinha, vinha o gerente da agência e o gerente administrativo financeiro. Olhava, quem que está depositando na Crédito Cocari? Quem que não está movimentando com nós e está movimentando nós? Em 1995, por meio de uma resolução do Conselho Monetário Nacional, foi autorizada a constituição dos bancos cooperativos, controlados por cooperativas de crédito, o que possibilitou a fundação do Banco Cooperativo Sicredi, o Bansicredi. Aí, constituindo o nosso banco, aí nós tínhamos o nosso talão, nós tínhamos quem faça compensação e alguém que ligasse com o governo federal. Aí foi melhorando. Mas no começo foi muito difícil, não era fácil tocar não. Em 1993, Dr. Décio da Silva Bacelar assumiu a presidência, ficando à frente da cooperativa até 1996. Ano em que foi eleito o terceiro presidente da cooperativa, Dorival Malacário, um dos sócios fundadores e importante incentivador na época da fundação. Eu fiquei muito preocupado, né? Tinha noção, porque eu estava há tempo já acompanhando o Dr. Eurípides, acompanhando a cooperativa, você tinha noção de muitas coisas, né? Mas como administrar um banco que qualquer funcionário que tivesse cursos superiores e que soubesse ter experiência em banco podia me dar o chapéu. E eu era o presidente, né? Então eu tinha que confiar na pessoa, e eu confiava em quem? No Nialdo Favorito, que para mim foi uma pessoa muito importante que me ajudou. O dia que ele falou aquilo, isso aí todo mundo toma conhecimento, eu fiquei sendo aqui dentro da cooperativa com uma pessoa de fato de confiança. E com essas palavras dele, e os outros associados também começaram a confiar em mim, né? Sabia quem é a pessoa que estava administrando a cooperativa e que futuramente poderia ser o presidente da cooperativa, que eu não era. Não tive preocupação assim de não dar certo, porque eu confiava muito no Favorito, no Nialdo, né? E ele sempre me orientava, né? Sempre eu conversava com ele em particular, você tem que ver essas coisas, ver tudo. Nós temos que levar isso daqui para crescer. Né? E a gente fez o que pôde fazer. Para quem que eu ia passar? Isso sempre me preocupou, né? E o Nialdo foi a pessoa que eu tinha certeza que podia confiar nele, né? E por isso que eu achei que tinha que deixar com ele. Foi assim uma coisa que eu acho que eu tinha agradado todo mundo, porque eu tinha deixado a empresa no comando de uma pessoa responsável. Então eu me sentia tranquilo de ter deixado na mão dele. Olha bem, eu tinha que estar preparado. Ele era o presidente, mas quem fazia tudo as decisões era eu. Então era só mudar o cargo, que eu já tomava conta da situação, né? Tem que ter confiança, profissionalismo, né? E acima de tudo, você tem que ser transparente. Se você não tiver esses requisitos, ninguém acredita em você.
José Nialdo Favoreto foi o 4º a assumir a presidência da cooperativa. O dia que eu assumi a presidência, eu fiquei sabendo de uma coisa, eu vou mudar todas essas agências aqui, unidade de atendimento naquela época, para a cidade. Fica mais prático, né? Aí eu fui uma por uma, pedindo aquelas pessoas que quisessem investir, e eu consegui transferir todas as unidades de atendimento que estavam dentro da cooperativa, transferir para a cidade. Porque as cooperativas de produção não podiam estar dentro da cidade por causa de poluição, aquela coisa toda, caminhonete. Aí eu trouxe para a cidade. Aí a coisa começou a evoluir, né? Aí já vinha pecuarista, o pessoal já tinha uma lavoura de milho, trigo, uma hortinha, né? E assim por diante. E eu percebi que esse atendimento de cooperativismo mesmo, sendo cooperativismo mesmo, trazendo o nosso associado para dentro da cooperativa, mostrar o que é a cooperativa, com certeza, fazendo ele se sentir em casa, né? Vendo as necessidades que ele tinha, os produtos que ele precisava, a gente conseguindo atender ele, né? A gente deixava ele contente e nós contentes também. E com isso ele conseguia trazer os amigos, os parentes, né? Para junto de dentro da cooperativa também. Então me convidaram, você não quer ser coordenador do Conselho Fiscal? Você já tem uma experiência com a cooperativa de produção, pode coordenar o conselho. E eu topei essa situação aí, e depois eu fui coordenador do Conselho Fiscal, né, isso no ano de 1997, e posteriormente, então como nós tínhamos o estatuto, ele previa o diretor-secretário, eram 3, presidente, vice-presidente e diretor-secretário. Aí eu fui diretor-secretário. Naquele momento, uma ideia dele como presidente, de trazer as agências do Sicredi para o centro da cidade. E aí o trabalho que ficou muito forte foi de trazer a sede para o centro, para poder ter um atendimento melhor, certo? Para poder ter uma abrangência melhor. Então nós precisávamos, até porque estávamos muito acanhados naquele local muito importante para nós, que foi muito importante, mas naquele momento, 2 situações. Primeiro, pequeno espaço físico, e segundo, a nossa expansão. Não tinha como fazer só lá, dentro da cooperativa de produção, dentro da Cocari. Então surgiu a ideia, nós apoiamos, eu participei diretamente da negociação, e eu me lembro perfeitamente que foi uma quebra de paradigma. Quebrou o paradigma. Quando nós inauguramos lá, o prefeito era o prefeito Ari, ele participou da cerimônia, nós fizemos a inauguração e aquilo foi um sonho realizado. Quando nós inauguramos, eu não me lembro se era num sábado à noite, numa sexta, mas na segunda-feira que nós chegamos lá, aquele cheirinho gostoso de tinta nova, as salinhas separadas, e até então parecia um prédio enorme para nós, 2 andares, agência embaixo e a sede em cima, foi algo assim que me chamou muita atenção. Eu sabia que a partir daquele momento era uma nova situação, uma nova história da cooperativa. Fizemos um concurso, né? Concurso para aquele que ganhasse Aí parece que ganhou o nome Sicredi Terra Forte, não foi isso? Foi uma mudança muito importante, porque ela já vinha naquela questão de que se pleiteava a livre admissão, né? Mas que por enquanto não. Por que Terra Forte? Para não dizer que era Sicredi Mandaguari. Porque nós não estávamos só em Mandaguari já. Já tínhamos algumas agências em algumas cidades. Então, para não ficar só Sicredi Mandaguari, ficou Sicredi Terra Forte, que também foi feito através de um concurso, o nome. E por que Terra Forte? Porque a nossa terra aqui, uma terra espetacular, uma terra roxa, a cooperativa sediada nessa região, muito importante, do norte do Paraná. Então ficou Sicredi Terra Forte, até porque era uma cooperativa de crédito rural que atendia os produtores rurais. Naquela época, esse negócio de avião, você esquece. O carro é o seguinte, quando tinha reunião em Curitiba, tinha Astorga, tinha cooperativa, Maringá, nós se reuníamos e falávamos, escuta, vamos fazer o seguinte, Astorga vai lá, passa em Maringá, vem pegar Mandaguari, nós ia 3 ou 4 num carro, Curitiba. Aí chegava no hotel, de manhãzinha, talvez, de manhã, ou talvez à noite, pousava, no outro dia fazia a reunião, terminava a reunião, montava no carrinho, para casa.
Quando não dava esse esquema, eu pegava o ônibus aqui à noite, Garcia, meia-noite mais ou menos, saía a pé aqui na minha casa, ia lá. Minha esposa não dirigia. Estava chovendo no guarda-chuva. Pegava o ônibus do Garcia, meia-noite, chegava às 5, 6 horas da manhã em Curitiba, no hotel. Tomava um banho, trocava de roupa e ia a pé na central, porque a central ficava meio perto ali da rodoviária. Reunia a reunião do conselho, terminava, passava no hotel, pegava a mala, baixava, pegava o ônibus de novo, à noite, e no outro dia de manhã, nós estávamos em Mandaguari. A despesa nossa de hotel quase não tinha, e o almoço era lá por conta lá, né, da central. E a vida era sair, e o risco, né? E muitas vezes posávamos no ônibus para não pagar hotel, né? Então muitas vezes nós fizemos essa viagem com ônibus. E também me lembro de algumas vezes que repartíamos o carro com o Maringá, onde o presidente Wellington também estava muitas vezes muito cansado. Ele ia dormindo e eu ia dirigindo. E algumas vezes a gente comprava os biscoitos e não parava nem para almoçar. Ah, mas não tinha dinheiro para almoçar? Até tinha, mas não era aquela coisa que era muita dificuldade, era muito pequenas cooperativas. Sabe, a gente ia com o carro próprio e a cooperativa pagava o combustível. Tudo, eventos que tinha, tudo que acontecia de diferente, eu pegava e falava, Aguinaldo, acompanha. Ó, tem uma reunião lá em Curitiba, você quer ir junto? Vai. Vai que é o seguinte, está chegando a vez de eu... Vai acontecer com todo mundo tem que passar a cooperativa para o outro. Falei, se você interessar, você acompanha, vai aprendendo, que eu vou sair da presidente da cooperativa. Eu sabia que eu precisava me preparar, principalmente na questão técnica, né, e estratégica. Então foi um período muito importante na qual eu já vinha estudando, me formei e também acabei então assumindo a cooperativa. Uma transição feita de uma maneira muito sólida, preparada, devagar, participando de todos os cargos da cooperativa. E eu me senti preparado, então tive o convite do senhor José Anialdo Favoreto. E nesse mesmo, quando eu recebi esse convite, eu aceitei com muito prazer, com muita honra, e ao mesmo tempo disse assim, eu vou aceitar, mas eu quero que você, pela tua experiência, continue sendo o meu vice-presidente, pela experiência que tem, para me acompanhar no começo, né? Me acompanhar sempre, mas me ajudando nessa iniciar essa nova carreira, essa nova função. Até porque tinha muitas ideias, muitas coisas que sempre foram minhas, sempre fui muito determinado, mas também eu nunca abri mão da experiência e do conhecimento dos colegas, né? Em 2006, ele era o cara que estava mais preparado, me acompanhando, ele, né, aproveitou a oportunidade e eu passei a presidência para ele. E falei, Aguinaldo, fico na vice-presidente, você assume, tá meio cismado também, né? Mas não, estamos aí, qualquer coisa, como foi o caso do Dorival, né? Não, então eu pego. Aí ele pegou e está até hoje. O que eu posso dizer é que o Aguinaldo é uma pessoa simples e fez coisas extraordinárias. Isso é muito relevante porque ele teve a humildade de perguntar, mais empoderado. O empoderamento foi muito mais eu estou junto, a central está aqui. Ele veio participar do nosso conselho já por várias ocasiões, inclusive com destaque foi um conselheiro das entidades de terceiro grau, do Banco da Confederação, da nossa fundação, nossa Sicredi-Par. Então esses momentos de celebração nos 35 anos, eles são muito importantes porque eles fazem você olhar para trás. E quando você olha para trás, diz, nossa, fica tão claro quando você olha para trás, e diz, nossa, valeu a pena todos aqueles momentos que eu fiz a escolha mais correta, a escolha sincera, eu tive várias encruzilhadas, né? E isso o presidente Aguinaldo teve que fazer. Ele teve que fazer várias escolhas. Escolhas de pessoas que ele decidiu que ficassem com ele, pessoas que eventualmente não conseguissem ficar, mas também uma construção para depois trazer os demais junto, porque a cooperativa tinha um grande potencial. Então foi aí que eu assumi a cooperativa, na assembleia que foi feita lá na Associação Rural. Eu me lembro como se fosse hoje também, onde estava lá os presidentes das regionais, representantes da central, a minha família, né, meu pai, enfim.
Foi um momento assim de muito orgulho, muita satisfação. Eu fiquei muito emocionado, porque eu não esperava isso. Eu sempre trabalhei para chegar onde eu cheguei, mas eu não esperava alcançar assim, dessa forma, dessa rapidez. E ali naquele momento foi um dos momentos mais importantes da minha vida. O processo a partir de 2006, né, eu falo por mim, que quando eu assumi aqui a Central, junto com um grupo de presidentes, né, que formaram o conselho, né, um conselho muito responsável. Nós tivemos vários desafios e um deles foi a questão do saneamento econômico e financeiro de algumas cooperativas, que por razões históricas, às vezes, da sua jornada, tiveram algum problema de concentração de crédito, de inadimplência. Como o patrimônio das cooperativas era relativamente pequeno, não suportava muita inadimplência. Então, o caso que aconteceu na ocasião na Centro-Norte foi um problema, podemos até dizer pontual, mas que impactou decisivamente a cooperativa. E a melhor solução que nós vimos ali em outras regiões foi unir forças, né? Então, pegar aquilo que ainda somar, né? Não dividir, então somar as forças, né, que havia na Centro-Norte, né, com sede em Apucarana, junto com, né, a Terra Forte de Mandaguari. E aí, num belo dia, primeiro eu recebi uma ligação e depois uma visita pessoal do até o nosso presidente, também recém-empossado, o Sr. Manfred, na Central, que ele assumiu a Central praticamente junto que eu assumi a cooperativa, no mesmo período, mesmo ano. E aí me disse que tinha um desafio enorme, que nós tínhamos que fazer, então, uma proposta de fazer uma fusão com a cooperativa, então, Centro-Norte, para que ficássemos maior, tivéssemos uma área de ação ampliada e que, evidentemente, naquele momento, aquela cooperativa enfrentava, temos que falar isso, uma dificuldade financeira muito grande. E aqui a nossa Terra Forte estruturada, com resultado, com patrimônio, pequena, mas redonda, muito bem administrada, muito bem organizada. Então, eu conversando com um dos diretores da Central, eu disse o seguinte: eu acho o seguinte, na atual situação da cooperativa de Apucarana, da Central Norte, eu acho que nós devíamos fazer uma fusão com uma outra cooperativa. E eu acho que eu conhecia o Aguinaldo e conhecia também a situação da cooperativa de Mandaguari, que era muito bem administrada pelo Aguinaldo. E, de repente, eu recebi uma notícia dizendo: olha, Crésio, aquela ideia de fundir Apucarana com Mandaguari, ela prosperou na Central. Porque, na época, os bancos estavam fundindo. Existia uma febre de fusão para fortalecer toda uma rede bancária. Não só os bancos, como também as empresas. Elas se fundiam para crescer. Conversei com o conselho, alguns colegas ficaram assustados, mas a grande maioria topou. Eu disse assim: pessoal, vamos agora, é a nossa vez, é a nossa oportunidade de sermos grandes e de termos condições de crescimento. Então isso foi um divisor de águas. E aí, quando foi fazer a fusão, Aguinaldo já era presidente, o Favoreto já era o vice, já era lá, e o Jefferson e o Socrés eram o presidente. E aí a gente colocou a fusão para ser feita, mas teria que ir para uma votação. E aí essa reunião aconteceu na UAB, em Apucarana. E nesse dia nós fomos para lá, mas foi feito muito convite. Hoje você convida o pessoal para ir na cooperativa, o pessoal dá muita atenção, mas naquele tempo você não conseguia levar muitas pessoas. E aí nós fomos para a reunião lá na UAB. Aí chegou para votação. Aí o Soceno, ele falou: olha, ele
parou a reunião e falou, olha, não se pode fazer uma fusão de uma cooperativa com tão poucas associados. Falou, a diretoria está aqui, mas não tem associado. Falou, a gente vai ter que fazer coisa. Aí ele fez a proposta seguinte, que a fusão teria que passar por todas as unidades nossas. Ele pediu assim, que fosse passado em toda a unidade o processo de fusão, para que todos, pelo menos uma parte grande dos cooperados tivesse acesso do que estava sendo feito, porque na época nós tínhamos Ortigueira, como tem hoje, tinha Ortigueira, tinha Borrasópolis, tinha Riobão. Então aí ele deu um prazo, um período, e nós fomos, o conselho e o pessoal, nós fomos em todas as unidades, levava a maneira e ficava à disposição dos cooperados para explicar para eles por que estava sendo feito, a vantagem de ser feito e ver como que cada unidade, o que eles decidiriam. Só que não foi feito como hoje, que faz na regional. Naquela época todas as unidades foram feitas e foi feita uma assembleia na Assea em Apucarana. Lá era a votação. Ergue o cartão, conta, deu, passou. Não deu, não passou, né? Foi uma assembleia com bastante gente, eu não me lembro quanto, mas encheu um salão lá, estava cheio. E diversos oradores fizeram uso da palavra. E eu falei por último, eu falei do meu coração. Parece que Deus me iluminou, naquele momento lá, que eu consegui falar com muita tranquilidade. Eu falei, meus amigos, a fusão de duas cooperativas não é bicho do mato. É uma coisa que nós temos que consolidar para nós crescermos, para poder expandir, né? E do jeito que a nossa cooperativa está, ela não vai, ela não desenvolve, ela não tem como caminhar mais, ela está com as pernas fracas. E aí nesse dia, aí teve a diretoria, teve aí o Aguinaldo já participou e o pessoal participou e foi feita a mesma apresentação que tinha sido feita nas unidades e foi colocado em votação. E o sim, na época, venceu o pessoal que não queria, né? O não. Então o sim venceu e aquele dia que surgiu a fusão. Depois que teve essa fusão, então a cooperativa já aumentou de tamanho, aumentou a área de ação dela, aumentou o patrimônio, aumentou os limites dela que ela tem com o Banco Central para poder emprestar dinheiro, conceder crédito para os associados. Então isso, na época, assim, a gente conseguia enxergar e via como uma coisa boa. Como colaborador, às vezes a gente ficava assim, o que será que vai acontecer agora? Vai vir uma nova diretoria, uma nova diretoria, um novo regional, tudo. A gente ficou assim, assustado de começo, mas teve toda a reestruturação, realmente teve a estruturação, reavaliou as pessoas da cooperativa, teve pessoa que foi promovida, teve pessoa que foi demitida, teve pessoa que foi realocada de situação, mas isso assim, hoje a gente já, naquela época a gente viu assim como uma grande mudança da cooperativa. Eu lembro que na época a cooperativa tinha 40, 60 colaboradores no máximo, assim. Então, em poucos dias, o que a gente já fez, teve a união, já dobrou a quantidade de colaboradores, porque juntou os colaboradores da Terra Forte com a Centro-Norte e já ficou uma cooperativa só. Foi um momento bastante difícil. Naquele momento a gente era muito questionado, principalmente na minha agência que eu trabalhava em Apucarana, por ser a antiga sede da cooperativa Centro-Norte. Então havia muito questionamento, muita resistência dos associados antigos, daqueles associados que eram dos formadores da cooperativa, né, daquela antiga cooperativa, os sócios fundadores, né, a questão política, né, quem estava ali comandando a cooperativa eram pessoas bastante influentes ali na região. Então, essa questão ela foi bastante difícil. E para nós, colaboradores que estávamos à distância, e principalmente porque
a direção daquela cooperativa, ela acabou saindo, então a gente não entendia muito o que estava acontecendo, né? Então para nós todo dia era uma dúvida, né? A gente ficava na expectativa do como que seria, né? Aquele medo, aquele receio de como seria, depois a gente se na verdade transformou num período muito mais tranquilo, né? Aquelas águas ficaram bem mais tranquilas do que eram, né? Então a gente via que veio uma gestão nova, uma cooperativa com uma estrutura melhor, com uma estratégia mais bem definida, melhor definida, enfim, né? Então realmente a gente percebia uma profissionalização muito grande, né? Então nesse sentido para nós foi bem mais tranquilo do que imaginávamos. Tanto é que tudo passou, né? E a cooperativa veio a crescer tanto depois, né? Naquele momento, né, a Terra Forte tinha uma reserva, né, um pouco maior, né, o que permitiu então ser a mãe, né, vamos chamar assim, desse processo de união que aconteceu. E a partir dali se estabeleceu então propósitos, né, de crescimento, de expansão, de atendimento e também da força da união, né. O que hoje nos mantém também fortes é a união, nos manter unidos, né. E isso nós vimos lá com muita propriedade, onde começou a se destacar já naquele momento, né, a proposta de liderança do presidente Aguinaldo, né, junto com os seus técnicos, né, junto com a sua equipe, mas também junto com pessoas muito simples, né, que fizeram um movimento extraordinário, que foi um movimento de união, né. Então não foi necessário ter grandes cabeças, mas sim ter pessoas muito simples, né. Foi uma experiência muito interessante que serviu inclusive para outras regiões que nós tivemos a aplicar. Foram as estratégias, né, os trabalhos, as análises feitas naquela região ali de Mandaguari e Apucarana. Depois que nós fizemos a fusão, em 3 meses a cooperativa cresceu em recurso 10 milhões de reais. Foi um divisor de águas, foi uma das coisas mais importantes que aconteceram até então para a nossa Sicredi Agroempresarial Paraná São Paulo hoje. É melhor você participar de algo maior e viável do que ser dono de algo que não é viável. Então isso é natural e importante. E deu hoje uma agroempresarial com um potencial aí, ou já com um ativo acima de 2 bilhões e com o potencial de triplicar isso a curto prazo. Então é fundamental essa integração para dar viabilidade aos negócios e às cooperativas como um todo. Quero agradecer ao Aguinaldo, né, Esteves, meu amigo, mandar um abraço para ele, agradecer ele pelo trabalho que ele está fazendo. É um trabalho bonito, é um trabalho grandioso, que Deus ilumine ele e dê força a ele para transformar essa cooperativa superior de toda a nossa rede bancária. Após a convocação de uma Assembleia Extraordinária e os cooperados concordarem com essas transformações, e após a aprovação para o Banco Central, nós atenderemos, sim, toda a atividade econômica do município. Eu penso que tem o antes da livre admissão e o depois da livre admissão. Isso é fundamental para o crescimento. Hoje, o cooperativismo de crédito é o ramo que mais cresce do cooperativismo no Brasil como um todo. Por isso, exatamente por esse potencial que existe. Porque hoje não faz mais sentido falar em rural e urbano. O que é rural e urbano em Mandaguari, por exemplo? Há uma interação do que os agricultores moram na cidade e trabalham no campo, e vice-versa. Tem gente que trabalha na cidade e está morando na chácara ou no sítio, né? Então, essa integração, ela permitiu desses públicos, com a livre admissão, expandiu, abriu horizontes. As conquistas do cooperativismo de crédito, elas se deram exatamente por essas etapas, né? A luta para ser uma cooperativa aberta para todos, né, foi uma luta de muita gente, né, no Brasil, e o Banco Central concedeu essa condição, né? Ele deu essa chancela
mediante, claro, mediante projetos, mediante estrutura, tem uma série de compromissos que o presidente, seu conselho, seus diretores tiveram que assumir, né, para ser uma cooperativa aberta, né? Então tinha que ter uma certa caminhada, um certo porte, já tinha que ter um bom histórico, né, para conquistar, para ter essa chancela. Então isso foi uma conquista muito importante que permitiu a expansão e especialmente o equilíbrio entre uma cooperativa de crédito rural, né, na época que o produtor precisa do dinheiro, precisa do crédito, é quando ele não tem. Então a sazonalidade, os períodos de entre safra, eles eram cruéis, né? Porque você tinha que captar às vezes dinheiro, atender ele quando ele não tinha. Ele tinha no período que ele vendia safra, vendia sua produção. Então esse equilíbrio para você poder ser uma sociedade, uma entidade financeira da comunidade, foi uma conquista importante porque outras pessoas puderam participar e puderam vir, né, para somar. E nós desenvolvemos um trabalho forte, não só na agricultura, mas também agora, é importante que se diga que nós tivemos a aprovação pelo Banco Central do Brasil e a nossa cooperativa passa a ser uma cooperativa de livre admissão. Isso é importante. Por quê? Porque podemos trabalhar de maneira legal com todos os segmentos e teremos uma economia de tributos importante. Nós perseguimos, vamos dizer assim, esta aprovação por 2 anos. Fizemos um projeto elaborado pelo Banco Central, isso foi estudado, foi feito reanálise, voltou, enquadramentos, aquela coisa toda, e graças a Deus nós tivemos essa bela notícia da aprovação da nossa cooperativa com livre admissão. Teremos uma economia substancial de tributos, o que, claro, melhorará sem dúvida nenhuma o resultado da cooperativa e com o intuito de reverter para os nossos associados. Eu só sabia que isso era uma situação muito importante para nós, toda a diretoria sabia. Então fizemos em conjunto, com o apoio de todos do Conselho, o pleito, a nossa central, que trabalhou junto ao Banco Central para autorização. E foi uma das primeiras cooperativas, acredito eu, que entre as 5 cooperativas do Paraná a ter homologado autorização para operar como cooperativa de livre admissão. Ou seja, não só mais produtores rurais. Naquele momento, então, o cenário que se desenhou era muito favorável. Por quê? Apesar de nós termos assumido um passivo da cooperativa Centro-Norte em recursos, que era uma carteira ruim, que tinha muitos provisionamentos, trabalhistas também a serem pagos, né? Nós assumimos aquilo com a responsabilidade que sabíamos que tínhamos que assumir, né, para estruturar a cooperativa. Ao mesmo tempo, nós tínhamos ali então as 500 mil pessoas para desenvolver na área de ação e também vindo a livre admissão que dizia assim, agora não é mais só o produtor rural, pode operar com qualquer público. Aí nós começamos a evoluir. O empréstimo para rural é muito pequeno, então se continuasse mantendo, só atendendo o rural, o resultado ia ser insignificante. Aí quando o governo liberou, eu falei, agora é a nossa oportunidade, né? Porque tinha muita gente querendo trabalhar com a cooperativa de crédito e nós não poderíamos atender. E para atender as expectativas também dos associados, assim como nós tínhamos associados da área agrícola que também tinham comércio, e eles poderiam aumentar os seus recursos da área rural no Sicredi e do comércio não. Então os próprios associados queriam essa transformação para crescer, né? Para desenvolver e para expandir. Como a livre admissão não era sistêmica, era por cooperativa, a nossa foi uma das primeiras da região que conseguiu a livre admissão e saiu na frente das outras. Isso foi realmente, eu acho que 80% do caminho andado ali. O seio rural nunca será perdido, né, das tradições iniciais da cooperativa, porém, você poder abranger todos os públicos é muito importante. Aí, depois que aprovou, então a cooperativa abriu as portas ali para poder associar grandes empresas, comércio, indústria, prestadores de serviço, que antes isso era bem limitado antes desse processo. Foi um divisor de águas ali, tanto com que eles foram aprovados no mesmo ano, né, tanto com a fusão, tanto com a livre admissão, um marco decisório ali, assim, na trajetória da cooperativa. Eu
trabalhava na Sicredi Norte do Paraná, em Londrina. Nós tínhamos uma área de ação grande lá. Tá? Essa cooperativa ela já tinha passado por algumas sucessões de intervenção da central, no sentido de tentar recuperar ela. Tá? E por último estava inclusive lá trabalhando o Marcelo Bortoli, que é o nosso diretor executivo hoje. Tá? Ele tinha sido enviado pela central lá para fazer uma gestão da cooperativa em nome da central. Nós fizemos várias adequações, várias mudanças lá, tentando recuperar a cooperativa naquela oportunidade, buscando créditos, negócios mais sadios, enfim, uma série de ações, né? Mas chegou um momento que a central e as cooperativas que faziam parte dessa gestão decidiram que seria melhor, o caminho seria mesmo fazer um desmembramento dela. E aí, na sequência, em 2009, nós tivemos a grata satisfação de poder participar da segunda fusão da história da Sicredi Agroempresarial, onde nós tivemos, então, fomos agraciados com o município de Rolândia e Tamarana, vindo para a Sicredi Agroempresarial, a cooperativa de Londrina, que até então era sediada em Cornélio Procópio, ela teve também dificuldades. E a central, naquela linha da reestruturação, foi feita uma reunião com todos os presidentes, onde nós fizemos então uma parceria, e aí o município de Tamarana e Rolândia veio para o Sicredi Agroempresarial. Foi algo assim muito importante, nós tínhamos uma vontade muito grande de ter aquele município também, um município de mais de 50 mil habitantes, e seria, e é muito importante para a área de ação, onde então nós conseguimos efetivar essa fusão, porque na verdade a cooperativa foi dividida, ela foi fatiada entre algumas cooperativas, e a negociação ela foi muito extensa. Então foi onde que a União pegou uma parte, Paranapanema pegou outra parte, e a Agroempresarial pegou duas agências de lá, né? 2 cidades lá para tocar, né? Que foi Rolândia e Tamarana. Né? Então foi aí que Rolândia e Tamarana chegou para a nossa área de ação hoje da nossa Agroempresarial. Então, o que eu me recordo muito bem da incorporação de Rolândia e Tamarana é porque eu vivia essa fase mesmo. Né? Eu estava em outro cooperativo, mas logo em seguida eu vim para cá. Né? E é interessante que logo depois que eu vim para cá, logo depois o Marcelo veio também. Né? Chegou novamente ali, né? Fazendo parte da gestão pela central aqui, toda a questão que aconteceu na época lá. Né? Então surgiu a oportunidade de ter esses municípios. A cooperativa trabalhou muito forte, né? E o que foi possível trazer foi esses 2, até porque a concorrência foi muito grande, as negociações foram assim, intensas, nós ficamos muito felizes. Eu sempre digo que nós temos um case de fusão, nós participamos de 2, né? Da Centro-Norte em Apucarana e também uma parte da Norte, que era sediada em Cornélio Procópio. Para mim foi algo fantástico, até porque sempre fui do relacionamento, sempre gostei de estar junto com o associado, com as pessoas. Então, quando nós tivemos a implantação, eu sabia que era na linha do relacionamento, porque fazer intermediação financeira, o banco faz também, né? Então, nós tínhamos que ter algo mais, nós tínhamos que ter um conhecimento maior do cooperativismo. E aí eu já tinha participado de alguns cursos e treinamentos, e aí nós sabíamos que trazer o associado para dentro e dizer para ele da importância dele ser associado, da diferença do cooperado para o não cooperado, que não era simplesmente um banco, que era um associado com a sua cooperativa, né? Da importância do capital social, da importância de não falar banco, mas sim cooperativa, e aquela situação toda, associado e não cliente, e assim por diante. Nós sabíamos que nós tínhamos que doutrinar, de mostrar para as pessoas que era diferente. Ser associado do Sicredi é diferente de ser cliente de um banco. Então, com isso, nós, então, acolhemos o programa e iniciamos de imediato. Que são as reuniões que a gente faz com os associados, aquela forma informal de você levar o conteúdo do cooperativismo para ele. Nós temos o Boas-Vindas, que já é uma prática diferenciada dos bancos. As assembleias, então, a partir do programa Pertencer, onde o associado participa, olha o resultado, olha a gestão da cooperativa, decide os rumos das sobras,
decide as questões referentes a fundo social, a FATs, entre outros assuntos, elege os seus líderes, elege o seu conselho. Que a gente sempre discute nas reuniões do conselho de administração é isso, nunca perder a essência do cooperativismo, que é o relacionamento, né, com pessoas. O Sicredi tem todos os aparatos modernos na tecnologia da informação, mas nunca vai deixar de existir o relacionamento, a conversa, o olho no olho, né? Não é só a tarifa, não é só a taxa. É importante também você ter tarifas e taxas competitivas, mas se não houver um relacionamento, se não tiver o cuidado, o bom trato com o associado, você não tem o sucesso que você tem. Então nós sempre fomos assim, vanguardistas nessa situação. Sempre tudo que apareceu nessa linha, nós já tivemos para a cooperativa. Nós sempre abraçamos muito essa questão por acreditar no relacionamento. Relacionamento, tecnologia e inovação. A inovação também é muito importante, fazer as coisas de forma diferente. Para as pessoas entenderem que, poxa vida, lá no Sicredi é diferente. É moderno, é gostoso de participar, não perdendo o laço, a proximidade. Então é isso que nos mantém a nossa essência do cooperativismo da sociedade próxima, né? Estar próximo dos associados. Porque senão a gente prestaria conta uma vez por ano, 2 vezes por ano. Mas não é só isso, não é só o dia a dia dos negócios. Nós temos que estar envolvidos com a comunidade, com os associados. Eles têm que estar envolvidos com a cooperativa para ter o sentimento de pertencimento. O Sicredi não olha associado, mas sim ele olha pessoas. São pessoas que formam a cooperativa. Não é mais um número, mas sim uma pessoa que tem uma história, que tem uma família. E essa proximidade, ela faz toda a diferença. É por isso que a nossa cooperativa só cresce, né? E por isso também que nós, enquanto colaboradores, temos tanto orgulho de trabalhar nessa cooperativa que só cresce. Foi um desafio gigantesco, porque você tem o União Faz a Vida, uma parceria com as prefeituras, através da Secretaria de Educação e com seus prefeitos, é claro, o chefe do executivo tem que querer, tem que gostar, tem que autorizar, né? E também em alguns municípios maiores com o SESI. Então foi algo para catequizar mesmo. As pessoas não queriam saber, falavam assim, mais uma situação para trazer para os professores, para final de semana, aquilo não vai dar certo, a gente já tem tanta coisa para fazer nas escolas. As pessoas não abraçavam, não queriam, não sabiam o que era aquilo, se era mais um programa que o Sicredi vinha trazendo para abrir conta, sabe? Para ter a segunda intenção lá por trás e aquela coisa toda. Então foi muito difícil, sabe? Foi muito difícil. Nós tivemos que conversar. Eu muitas vezes fiz uma peregrinação, pessoalmente, na sede das prefeituras, conversar com os prefeitos e mostrar o que era o programa União Faz a Vida e fazer ali uma interlocução para poder convencê-los mesmo a participar, para dar aval, até porque também carecia de recursos, essa coisa toda, né? Então o primeiro programa foi, e mais do que justo, foi instalado em Mandaguari, na época do prefeito então Sileninho, né? E nós tivemos ali o primeiro lançamento, foi algo assim muito modesto, muito simples, mas ali naquele momento plantava a sementinha. Aí a sociedade começou a perceber que era assim muito importante, que era um trabalho muito valoroso, né? Então com isso depois o programa foi se estendendo. E hoje a gente colhe esses frutos, porque hoje são mais de 1000 professores, mesmo em tempos de pandemia que a gente está vivendo aqui, né, nesse ano de 2020, nós temos uma plataforma EAD, onde nós temos quase 1.500 professores cadastrados. Então a gente oferece, mesmo à distância, formação pedagógica para eles. No ano de 2018, nós fomos agraciados
pelo Prêmio Raiffeisen da nossa central, através de um projeto de apoiadores do programa União Faz a Vida. Arrecadamos mais de 50 mil reais em apoiadores naquele ano, apoiadores, pessoas físicas e jurídicas, fizemos lojinhas na Assembleia, enfim, todo mundo queria ter alguma coisinha, né, que a abelhinha é muito carinhosa, então todo mundo se sente pertencente àquele programa, né? Porque o programa é isso, quando você leva ele para a comunidade, a gente até fala, né, destrói os muros da escola, ele acontece de forma, parece que automática, né? E os trabalhos foram acontecendo, toda a diretoria apoiando, o conselho apoiando, e hoje a gente está colhendo os frutos. Você vê as criancinhas ali aprendendo muitas coisas, vendo o nome do Sicredi junto com eles ali, o cooperativismo faz a diferença. É o maior programa de inclusão hoje do Brasil, né, nessa questão de comitê das crianças, do União Faz a Vida, com muitas e muitas crianças participando, professores. E isso tudo é uma ação social que o Sicredi faz sem visar nenhum tipo de lucro em cima, né? Porque a cooperação hoje é moderna, a gente fala que é moderno, os grandes líderes mundiais estão falando em cooperação e nós temos isso na essência. Só que isso não se ensina na escola, infelizmente não se ensina. E o programa União Faz a Vida vem justamente para trazer esse ensinamento, esse valor às crianças de 6, 7, 8, 10 anos, que onde está sendo formado o caráter de cada uma delas, né? As escolas hoje, o mundo capitalista, ensina as crianças e as pessoas a competirem, né? Mas tudo bem que tenha competição, mas tem que ter um momento de cooperação. E o União Faz a Vida traz justamente isso. Em algumas cidades menores, nós somos o único parceiro, então, de repente, a cidade não tem um investimento como uma cidade maior, a gente oferece toda a formação pedagógica gratuita, a gente oferece todo o apoio pedagógico de forma gratuita e tudo muito bem feito, com muita responsabilidade e transparência. Eu sempre digo aqui para a nossa assessoria, na pessoa do Tiago, assim, olha, Tiago e colegas, a União Faz a Vida é a menina dos olhos do presidente. Cuidem bem dela, que eu estou cuidando também. Eu estou acompanhando, estou olhando e participando. Então, a União Faz a Vida, investimento em educação, é algo que não tem preço e que forma as pessoas que lá no futuro eles vão se lembrar que eles participaram do programa da Abelhinha e do programa União Faz a Vida. A União faz a vida e nós fazemos a união. Sozinhos somos como estrelas e juntos somos constelação. A união faz a vida, faz uma nação. Uma voz ajuda a outra, somos melodia. Em 2014, eu digo que foi a realização de um sonho dos associados, que eles nos pediam sempre, que precisavam, que queriam ter. Porque a cooperativa, quando ela fez a fusão, ela trabalhou uma parte lá em Arapongas, a sede sempre foi em Mandaguari, mas o RDC que nós chamávamos era em Arapongas, porque aqui nós não tínhamos espaço e o prédio lá ficou muito pequeno, onde nós estávamos, muito importante, mas naquele momento já pequeno. Então, depois de muito trabalho, depois de reestruturar a cooperativa, depois de torná-la viável, com as agências todas mais estruturadas. Nós corremos a cidade procurando investidores locais, ali, aqui. Ficamos negociando com pessoas quase um ano e não dava certo porque o investimento meio pesado, né? Aí, no meio do caminho, surgiu a venda desse local aqui. A pessoa tinha mudado, aí nós entramos em contato com ele e falamos, vamos ver se nós compramos esse terreno aqui. Aí fizemos uma negociação, compramos aqui, tinha uma padaria para essa de madeira. Aí era o ponto de ônibus que parava a Garcia, parava os ônibus lá, né? Então era lá. E aí
trataram com os donos lá, mas chegava no rapaz, ele não teve jeito. Aí o Aguinaldo, bom negociador, conseguiu negociar com os proprietários e com os donos do bar. Pelo tamanho e pela localização, o presidente já nos comunicou na época, eu não era do Conselho de Administração, era fiscal, já comunicou com todo mundo que estava surgindo um bom negócio que poderia ser feito e de pronto o Conselho aprovou. E a decisão de construir, não com chave na mão, né, no caso assim, foi feito porque a nossa cooperativa tem pessoas muito capazes e muito corretas nessa questão, com os orçamentos, com cuidado com as compras dos itens. E o Mário Sincock, né, que fazia isso na época lá, ele cuidou daquela obra com muito carinho e com muito profissionalismo. Isso foi um desafio muito grande para mim também, porque a minha formação, eu sou contador. E qual que era o principal desafio aqui na época da construção, né? A cooperativa, para reduzir custo, para poder gerir melhor o dinheiro do associado, para poder fazer um prédio imponente com o melhor preço, o que a cooperativa decidiu? Falou, nós vamos contratar a mão de obra e a cotação de material e a compra dos materiais vai ser por gestão da cooperativa. Era uma construção de quase 3.000 metros quadrados, era uma construção completa, ali que a gente tinha que acompanhar desde o início da aprovação dos projetos na prefeitura, toda essa parte. Então, para fazer essa parte da obra, então a gente vinha direto aqui a fazer o acompanhamento da obra. Nós subimos lá por cima, olhava aquilo ali, mas parecia que não era tão bonito, sabe? Porque não tinha o gesso, não tinha nada, aquele esqueleto. A gente falava assim, aí o Aguinaldo, junto com a gente, ele falou assim, vocês vão ver, a hora que isso aqui terminar, que tiver tudo certinho, nós tiver nosso auditório, nós vamos ter tudo aqui, nós vamos ter, mas isso vai ficar muito bonito. E ele era um visionário, ele tinha na cabeça dele, a gente olhava um projeto, mas você olha um papel, é uma coisa assim que você não vê, mas ele tinha na cabeça o que estava ali no papel e o que aquilo ia acontecer, como aconteceu. Cada dia que eu passava aqui e via que o prédio já estava mais adiantado, que estava criando forma, coberto, montando acabamento, então foi desafiador e foi motivador assim para cada vez mais para poder entregar o prédio. Com um prédio novo desse, a visão de uma empresa, né, quer dizer que a empresa está indo bem, ela está sendo bem conduzida, né? Então, assim, é referência. Tudo o que a gente pode observar aqui nessa estrutura, isso também, no sentido de mercado, ele mostra para o mercado o tamanho da cooperativa agroempresarial, porque isso aqui foi construída com recursos próprios, né? Vindos dos resultados acumulados da própria cooperativa. Aqui não tem financiamento de BNDES, aqui não tem empréstimo estrangeiro, aqui não tem nada. Isso aqui é recurso da própria cooperativa. Então isso aqui é mostrando para os nossos associados o tamanho da cooperativa deles. É consolidando e mostrando, né? E é onde que o potencial que a gente tem ainda a buscar. Porque a estrutura para a gente fazer isso nós temos já disponível. Ela marca realmente uma nova etapa, uma nova história para o Sicredi, tá? Onde o Sicredi sai de uma estrutura pequena e foi para uma estrutura bem maior, né? Onde que ela se mostra mais para o mercado, se mostra mais para os associados, né? Ela marca realmente uma etapa, ela marca realmente um marco, né? Olha, o Sicredi está aqui, chegou para ficar, é sólido, é sério, tá? E quer o crescimento. A gente faz daqui realmente uma casa onde as pessoas chegam, são bem recebidas, onde os nossos colaboradores trabalham com satisfação, com brilho nos olhos. Tá? É um lugar realmente um marco para essa cooperativa. A hora que tudo acaba, a hora que você consegue entregar algo perfeito, né, 100% perfeito. Eu lembro que teve aqui mais de 350 autoridades, então tinha que ser tudo perfeito. E aí que tudo dá certo, né, e que a adrenalina baixa. Aí você fala, poxa vida, né, como valeu a pena, como vale a pena entregar um trabalho bem feito. E o associado, quando entrou, se sentiu muito bem, porque olhou todo esse espaço muito bem organizado, com teatro, com um espaço gourmet, com sala de reuniões. Então, aquilo realmente chamou a atenção. Porque a sede, a casa da cooperativa, né, as agências são a casa dos associados. E a sede é a casa da cooperativa, onde todos têm esse acesso, né?
Então teria que ser uma casa também ampla, moderna, que dê condições para as pessoas da sede trabalhar e para que os associados venham nas reuniões e sintam em casa, que tem uma estrutura confortável, sólida, né? Porque a sede, uma sede moderna, bonita, ampla, mostra a solidez que está a cooperativa hoje. Então aquilo foi algo também, um divisor de águas, onde a cooperativa passou a ser uma cooperativa de grande porte, de um porte muito maior, né? E aquilo ali, com certeza, a sede repercutiu muito, e até hoje repercute, porque as pessoas vêm visitar, conhecem a sede, a estrutura, isso gera confiança, gera negócio, então para nós foi algo assim extraordinário. Aqui no Paraná, nós temos 17 municípios, já tínhamos preenchido todos os espaços. E isso vai nos limitando, né? Porque nós temos a concorrência, nós temos o share de mercado e nós queremos ter um equilíbrio entre share, nós queremos ter uma participação relevante. Só que chega um momento que você acaba sendo limitado. Nós tínhamos já toda a área de ação no Paraná já praticamente tomada, com algumas cidades já com 2, 3 agências já. Então, nosso crescimento aqui no Paraná, ele já tinha sido muito bem feito já, tá? E nós precisávamos realmente de crescer, abrir novas oportunidades de negócio, buscar o crescimento do quadro social, enfim, fazer essa cooperativa ficar maior, né? As cooperativas Sicredi que nós tínhamos na época em São Paulo eram muito pequenas, totalmente limitadas. E nós sabíamos que para aquelas cooperativas se desenvolver o estado, que é o maior estado do Brasil, em PIB, em população, né, ia demorar muito. Era quase que uma agulha no palheiro. Ia ser muito difícil. A expressão lá ia ser muito difícil. E aí um trabalho muito forte que a Central fez, primeiro foi da fusão de estados. A fusão de estados, para poder possibilitar a fusão de cooperativas, teve que fazer a fusão das centrais. Então, como nós tínhamos um movimento em São Paulo, dentro do movimento do Sicredi, né, um grupo de cooperativas, um grupo que era uma central, mas com condições patrimoniais limitadas. E aí, uma ocasião, nós decidimos fazer a união do estado do Paraná com o estado de São Paulo. Então, as duas centrais viraram uma só. Com isso, nós tivemos ganho de escala, isso foi em 2012, né? E aí o conjunto daquelas cooperativas, né, se somaram ao conjunto das nossas cooperativas. E algumas regiões, né, essas cooperativas em São Paulo não atendiam. E algumas tiveram dificuldade, né, por questões também de escala, e outras fizeram escolhas. Então, aquelas que fizeram escolhas para dizer assim, eu estou procurando uma cooperativa para me ajudar a desenvolver, uma cooperativa do Paraná que tivesse mais patrimônio, mais condições humanas, né, e técnicas, né, para desenvolver, nós propusemos a união desses esforços com a chancela do Banco Central, fazendo projetos específicos, né? Foi uma batalha realmente bastante grande e só foi possível porque nós já estávamos organizados em núcleos, nós já tínhamos delegados e bastava, em São Paulo, você também começar um movimento, desenvolver delegado. Então você conseguia reunir, fazer assembleia, reunir as pessoas, né? Através dos delegados, né? Então eu acompanhei isso e dei o aval, o apoio, o voto como presidente na constituição da Central Sicredi Paraná-São Paulo na época. Depois veio o Rio de Janeiro, né? Mas na época, Sicredi Paraná-São Paulo. Um trabalho muito forte do nosso presidente Manfred, de todo esse relacionamento estratégico. Depois de consolidado, ficou Sicredi Central Paraná-São Paulo. Com isso, vindo o Estado para nós, aí sim, conversamos com as cooperativas lá, de uma forma bem organizada, a Central distribuiu as áreas para as cooperativas aqui do Paraná que tinham mais capacidade de desenvolvimento. Tinha uma área branca, que a Central chamava área branca. Aí eles pegaram, era uma área total que hoje faz parte da nossa cooperativa. Depois ela foi passada para nós. Mas na época o Manfred deu metade da área para nós. Deu a metade, falou, vocês vão desenvolver essa metade
e essa metade eu prometo para vocês que eu deixo em branco. Vocês fazendo, ela passa a ser de vocês, porque ela era para 2 cooperativas. Como a gente ficou sozinho, aí ele deu a metade. Nós tínhamos um mapa, né, um mapa onde tinha a área de ação das cooperativas existentes em São Paulo, e tinha inúmeras regiões que não tinha cooperativa do Sicredi ainda, né? Algumas se uniram, outras estão com áreas próprias, né? E tinha várias áreas brancas, né? Então, por exemplo, a gente olhava para o mapa, olhava aqueles municípios, gosta dessa região, gosta daquela região, e a partir dali nós começamos a identificar anseios, vontades, né? E também capacidades, né? Capacidades de desenvolver e de fazer, e de assumir o papel para fazer o melhor, né, pelo cooperativismo, pelo jeito de Sicredi de ser naquela região de São Paulo. E me lembro como se fosse hoje, o Manfred estava viajando para uma viagem da Volco, e aí ele me chamou lá, eu fui num final de semana, num sábado, lá no aeroporto, em Curitiba. Sentamos eu e ele lá, numa sala, e ali a gente tem que ter habilidade, né? Negociei com ele, não foi muito fácil, mas eu negociei com ele a área de Sorocaba. Ali ele desenhou na caneta dele, bateu o martelo, eu sabia que estava feito. Palavra dada, está dada. E ali então nós passamos a ter uma área de ação de quase 2 milhões de habitantes naquela primeira negociação. E eu sempre tinha em mente que eu queria ter uma área de ação com cidades robustas, grandes, mesmo sabendo que a estrutura era mais cara, e mesclando com cidades menores. Até porque se um dia você tiver um evento, alguma coisa, você tem onde sediar. Algumas cooperativas optaram por terem municípios em São Paulo de 40, 50, 70 até 100 mil habitantes. Mas eu, de forma pessoal, sugeri ao conselho para que nós tivéssemos municípios mesclados. Então foi onde surgiu a ideia de negociar a região de Sorocaba, que é um município, né, que tem quase 700 mil habitantes, município de grande porte, com um PIB extraordinário, um PIB maior que Londrina, né? E que nós teríamos também alguns municípios ali ao redor, menores, mas para fazer esse meio termo. E como que a gente ia conseguir gestionar essas obras lá no estado de São Paulo? Então, aquele de início assim, opa, agora nós vamos abrir a obra em São Paulo. Eu falei, nossa, e agora? Como que eu vou acompanhar essas obras nessa distância? 700 quilômetros para ir, demora um dia para ir, mais um dia para voltar. Então, aí no início a gente abriu a agência de Sorocaba, foi a primeira agência no estado de São Paulo, que foi uma reforma, mas com o know-how que a gente tinha, com o conhecimento que a gente tinha aqui, a gente foi acompanhando e contratou um arquiteto lá que acompanhava, mas mesmo assim toda a parte de compra e de cotação de material continuou aqui pela sede, né? Então a gente gestionava, mandava foto, fazia vídeo, todas as informações ali para poder inaugurar a primeira agência em São Paulo. Eu fiz questão de estar lá na inauguração. Foi a agência de Sorocaba, né, nossa primeira agência, e ver a satisfação, né, do nosso presidente, da nossa diretoria. Realmente foi um marco, porque assim, tínhamos muita oportunidade de crescimento, temos ainda em São Paulo, e poder falar para o nosso associado também, olha, quando você estiver negociando com seus fornecedores, ou você estiver lá em São Paulo, você vai fazer uma visita para nossas agências, né? Então, é crescimento, é orgulho, né? É a sensação que nós tivemos mesmo, de ver tudo aquilo com muito orgulho, com muita alegria. Inaugurou, a agência foi trabalhando com dificuldades, porque não conhecia o nome Sicredi de São Paulo ainda.
E depois, fui também na primeira assembleia de núcleo de lá, 15 a 18 pessoas, né? Ainda não tinha coordenador de núcleo. Então você via que as pessoas que estavam sendo associadas lá eram pessoas mais de empresários menores, né? E aí, a partir do momento que viu que o Sicredi fixou a bandeira lá, Sorocaba, uma bela agência, o estado de São Paulo começou a ser povoado pelo Sicredi também, a mídia começou a fazer trabalho em cima, né? Televisão, patrocínios de esportes locais, jornal local, começou a passar a ser conhecido e ser bastante atrativo. E hoje você vai numa assembleia em Sorocaba, você já tem que controlar os participantes. Esse ano eu fui, no começo do ano, totalmente lotada e direcionado. Então isso nos dava, inclusive, motivação para que a gente procurasse desenvolver o mais rápido possível aquela área de Sorocaba, para que a gente tivesse condição de chegar à central e nos colocar à disposição para aquela outra área, né, que era uma área com muito mais potencial ainda, né, com grandes empresas e que necessitava de uma cooperativa com estrutura, né, que pudesse chegar e visitar uma empresa, uma grande empresa, assim como nós fizemos, né? Então, acho que tudo aconteceu de uma forma muito positiva para a cooperativa. E essa vinda da nova área, né, ele consolidou então esse projeto de São Paulo, né, de expansão para São Paulo, e nos garantiu aí trabalho para várias décadas que nós temos aí pela frente para desenvolver aquela região. E com isso, por aquilo que ela já estava fazendo, então foi concedido a ela mais um desafio, esse desafio de Osasco, Barueri, essa região e com muita propriedade, com muito orgulho, com muita satisfação, né? Isso nós vimos de que a comunidade de São Paulo acolheu muito bem o nosso catavento, nossa bandeira, mas acima de tudo o jeito Sicredi de ser, de atender e também de responder. A segunda área ela foi um outro presente mesmo, né? É uma área gigante, imensa, com ótimas cidades, ótima região, ótimo PIB, né? E para nós também foi um presente. Eu sou muito feliz da gente ter conseguido, da cooperativa ter conseguido essa segunda área do Sicredi para expansão, né? Já estamos atuando lá e temos ótimos frutos hoje já, né, no presente. E eu entendo que para o futuro, né, ela vai ser uma área muito promissora, tá? Já é hoje e continua sendo e vai ser ainda uma área muito promissora para a cooperativa. Nós abrimos a primeira agência final de 2015, temos 5 agências, esse ano abrimos mais 3, no ano que vem mais 3 também, estamos indo para 10 agências, 12 agências já até o próximo ano. E hoje dá para se dizer que o primeiro desafio já foi concluído e com sucesso, com êxito. As pessoas já nos reconhecem em São Paulo como uma entidade, uma cooperativa profissionalizada e forte, né, sólida, que está vindo para agregar nas comunidades, está indo para agregar nas comunidades também de São Paulo. A forma de atender aqui é um pouco diferente. A gente percebe que as pessoas elas não estão só preocupadas em vender um produto, vender um serviço. Eles realmente têm uma preocupação com o negócio, se o negócio está indo bem, se aquilo faz sentido, se aquilo vai ser bom de fato para nós como cooperados. É um pouco diferente do banco, que às vezes quer vender um produto e ele não tem essa preocupação se aquele produto de fato é importante para o cliente. Eu percebo que aqui há de fato uma preocupação com a gente, assim. Então isso para mim foi muito positivo. O Sicredi tem o seu diferencial
que é poder a gente falar direto com o nosso gerente. Então a gente consegue vir aqui, sentar, conversar, diferente de outras instituições financeiras. Porque o acesso aqui é mais fácil, é mais humano, diferente, não vê a gente só como número, porque aqui a gente é um associado. São Paulo foi uma oportunidade muito boa para o crescimento da cooperativa, para expandir a cooperativa. E tem muito caminho para a gente andar, né? Tem muita coisa para a gente fazer lá, né? Já fizemos muito, a gente reconhece que já fizemos muito, mas ainda temos muita coisa a fazer. Será um desenvolvimento maior em recursos do que o estado do Paraná. Porque lá é grande. Qualquer cidadezinha que a gente visita lá é 60, 70 mil habitantes, indústria e tal. O dinheiro está em São Paulo, você sabe como é que é, né? Então eu acho que é a oportunidade que nós tivemos, né, de pegamos, agarramos, e depois ampliou mais um pouco, tinha uma área meio em branca lá, pegamos, e nós vamos tocando, vamos inaugurando de acordo com as possibilidades, né? Com relação ao Comitê Mulher, no ano de 2016, nós víamos e sentíamos a baixa participação das mulheres em reuniões simples. Na época nós tínhamos as reuniões de boas-vindas, reuniões do Crescer e na própria Assembleia. E a gente pensou, poxa vida, o que a gente pode fazer para fazer com que as mulheres participassem mais? Na época nem se pensava na criação de um comitê. E aí resolvemos usar um produto que nós temos, que é o Crescer, né? Podemos dizer que é um produto do desenvolvimento do cooperativismo, e realizamos reuniões regionalizadas só com mulheres, né? Foi o Crescer para as mulheres. E na época foi um sucesso, a gente teve reuniões de 150 mulheres, 100 mulheres, 200 mulheres, então foi um movimento bacana. E lá atrás eu não estava, mas existiam os encontros para as mulheres que também pararam de ser feitos, né? Talvez por esse momento em que ficou sem fazer, a mulher acabou se afastando um pouquinho também da cooperativa, porque a gente precisa fazer a nossa parte. E a partir disso a gente já começou a enxergar em algumas mulheres ali que, poxa vida, essa mulher, se a gente fizer algo a mais, ela participa mais. Então eu vi a oportunidade naquele momento de explicar a elas o que é o cooperativismo, a participação delas, que é importante, que hoje nós temos mulheres empresárias, produtoras rurais, profissionais liberais, médicas, dentistas, enfim, todos os ramos, bom, né? Nós temos mulheres participando de uma forma muito ativa, isso é muito importante, né? Implementamos no ano de 2018 o Comitê Mulher, na época com 50 mulheres aqui no Paraná e 15 mulheres em São Paulo, onde levamos diversas formações para essas mulheres, para elas conhecerem o cooperativismo, conhecer os nossos produtos e serviços, fizemos ações sociais com elas também. E então com isso a estratégia é trazer conhecimento, estar mais próximo e garimpar aí algumas lideranças estratégicas, né, que tem acontecido, né, que hoje nós temos lá o Comitê Mulher, com essa questão veio também as mulheres participando de muito forte como coordenadoras de núcleo, principalmente esse ano, né, de 2020, que tem já muitas coordenadoras. Aliás, uma representação praticamente toda a área de mulheres como coordenadoras de núcleo, né, mulheres atuantes, isso é muito bom. E temos também já a nossa conselheira de administração, né, que é a Meire de Arapongas, representando o público, as mulheres aí na direção da cooperativa. Então a cooperativa se aproximou das mulheres, não esquecendo os homens, evidentemente também, que são muito importantes, né? Mas as mulheres estavam um pouco aquém do nosso objetivo. Então hoje nós temos coordenadoras, temos associadas, coordenadoras, membros do comitê, mulher, e temos também a conselheira. Foi um privilégio muito grande. Eu não sabia muito bem ali como eu me fui pega de surpresa, mas me surpreendeu. E assim, na época que eu fui coordenadora, eu participei de algumas viagens, né? Então você vai adquirindo conhecimento e se envolvendo cada vez mais
e vendo realmente a missão ali que a Sicredi quer passar para todos os associados, de estar mais próximo dos associados também. Eu nunca vi nenhuma outra instituição financeira que faz isso como o Sicredi faz, traz as mulheres para participarem, que realmente ainda a gente tem uma participação muito pequena em relação aos homens. Então, talvez isso seja para equilibrar um pouco mais também o Sicredi, quer que as mulheres participem mais dos programas. Inclusive agora eu também faço parte eu sou coordenadora de núcleo aqui de Sorocaba. Então, eu tenho esse espaço no Sicredi, então uma mulher tem espaço aqui. Então, a cada encontro é algo diferente acontecendo. Você está crescendo, você tem ideias. Hoje, para você empreender, de repente alguém fala, será que eu vou abrir meu próprio negócio? Será que, né? Hoje mesmo na pandemia, a gente vê pessoas pensando ou já planejando, né? Essa semana nós tivemos Franklin, né? Financeiro. É bacana, porque daí a gente vai estudando, você, a partir desses encontros também, você conhece melhor a pessoa, você pode, de repente, dar uma sugestão ou passar uma experiência tua, né? O que deu certo, o que deu errado. Você adquire conhecimentos, você adquire admiração também pelas pessoas, porque você começa a entender e estar mais próxima, né, de como funciona o conselho, a responsabilidade de cada um deles, né, desde diretores, o presidente, vice-presidente e os próprios conselheiros também. Os jovens é na mesma linha. Liderança dos jovens, porque a gente sabe que tudo nessa vida passa, então formar novos líderes, pessoas que gostem da cooperativa, os jovens, meninos e meninas, a gente fala assim, os jovens, né? E hoje nós temos uma participação efetiva, que já viajaram para o exterior, né? Com o Comitê Jovem, já tiveram aulas lá de cooperativismo. Nós temos lideranças aí sendo preparadas para serem, inclusive temos alguns jovens a coordenadores de núcleo, e no futuro teremos conselheiros também. Então a gente busca trazer esse jovem, fidelizar esse jovem através dos nossos diferenciais também. Porque a gente sabe que o mercado em si é difícil, a gente não vai conseguir ganhar toda vez numa taxa, ou numa cesta, ou num produto, mas a gente sabe que a gente tem algo muito grande, que é o nosso jeito sustentável de ser, é o nosso modelo de negócio. É muito interessante por causa que onde a cooperativa olha em especial para nós jovens. Isso para nós que estamos começando a vida agora, começando a caminhar, a pensar no futuro agora, é extremamente importante. Então o comitê vem mostrar que nós também temos voz dentro da cooperativa, que também somos importantes, assim como os outros associados. As portas que o comitê me abriu, as oportunidades, as formações financeiras que ele nos proporciona em cada reunião, as amizades que criamos dentro das nossas reuniões do cooperativismo, do comitê, eu acho que é o que mais agrega. O Fundo Social ele já existia, parece que na cooperativa do Mato Grosso. O Tiago foi visitar para lá e descobriu esse fundo. E quando eu olhei o fundo social deles, peguei o relatório deles, olhei o fundo social, eu já cheguei e falei, eu quero levar isso para a minha cooperativa. Onde nós vimos que essa parte do resultado, vindo para as entidades que são carentes, ajuda muito na questão financeira. Mas também mostra para as pessoas que o cooperativismo é diferente. Então nós temos um trabalho muito forte, de todos os anos, já pelo terceiro ano consecutivo aqui, do Fundo Social, que tem ajudado muitas entidades. Ele tem por objetivo auxiliar projetos sociais de entidades filantrópicas. Ele é destinado a partir de um valor que ficou delimitado desde a primeira edição, nós estamos na terceira, de R$200 mil, onde o próprio associado, em assembleia, aprova esse valor. Que esse fundo ajudou de pessoas necessitadas, instituições necessitadas, foi muito grande. Foi muito grande. Nós tivemos visitando albergue por aí que as camas das pessoas estavam os pés tudo quebrado, tijolo calçando o pé. Nós demos cama, nós demos cadeira, nós demos colchões. Agora nessa pandemia que aí mudou
né, o dinheiro mudou para um caminho diferente, né? Nós fornecemos álcool, máscara, produto de higiene, enfim. O que fica de mensagem muito positiva é assim, o Sicredi está fazendo a sua parte, está tirando do seu resultado para ajudar quem precisa. Ela vê como um todo a parte social, a parte educacional também, e eu acredito e tenho certeza que é direcionado para bons resultados futuramente, né? Eu vejo justamente para agregar isso também na questão social local, né? Porque hoje nós temos muitas entidades carentes, né? Muitas pessoas necessitadas. E o Fundo Social ele veio justamente que é um reconhecimento da cooperativa como empreendimento, da sociedade que participa da cooperativa, para as entidades carentes. Para ir lá, e não é só o resultado, nós queremos resultado sim, nós queremos crescimento, queremos solidez, que isso vem com desenvolvimento, crescimento e resultados, mas parte desse resultado também tem que se aplicar na comunidade. Do meu ponto de vista, que o Sicredi não abandona ninguém, cuida de todos, né? Das instituições que necessitam realmente, a Paz, asilos, várias outras instituições que merecem ajuda e que o Sicredi olhou por elas, né? Que nesse mundo capitalista que talvez muitos não olham por isso, o Sicredi não está deixando ninguém de fora. Desde a União Faz a Vida, dos jovens, das mulheres e também do Fundo Social, que é um dinheiro muito importante, que às vezes é um valor pequeno, mas para aquela instituição faz toda a diferença, né? Na compra de alguns utensílios, móveis, cadeiras de roda para asilos, cama para asilo. A gente já viu depoimentos de quem foi ajudado emocionantes. Quando você traz uma ideia em que você, de forma conjunta, você consegue... Porque eu trouxe a ideia e depois nós fomos, enquanto equipe, aprimorando essa ideia. E que isso é um sucesso, te traz algo assim, né? É o que eu vinha falando lá com relação ao nosso sentimento de trabalhar com cooperativismo e ajudar a comunidade. Porque às vezes a gente acha que, não, tal comunidade, tal instituição, ela recebe auxílio do governo, ela não precisa de ajuda. E aí você vai lá, os velhinhos, por exemplo, estão dormindo num colchão velho. E aí, de repente, você faz a troca daqueles colchões. Isso daqui, pessoalmente falando e profissionalmente, te traz Nossa, o dinheiro não saiu do meu bolso. Mas, poxa vida, que troço bacana que eu trouxe para cá. O crescimento da nossa cooperativa continuará sendo exponencial, acima de qualquer instituição financeira. Nesse momento que a gente vive, de dificuldades, crescimento. Quem cresce na crise? Só quem é bem estruturado, né? Eu vejo que nunca teve tão em foco essa parte do cooperativismo, ainda mais agora. Existe espaço para todos e eu vejo, assim, a minha maneira de ver e de pensar, que vai se expandir e crescer muito. Os resultados vão ser grandiosos. Sempre mais, crescendo mais, mantendo, que é importante. Manter e continuar nesse padrão. Quando a gente olha para o futuro e a gente vê que tudo que a gente está passando agora, eu acredito que vai mudar um pouquinho a mentalidade das pessoas, que seja um pouquinho. Tudo isso que a gente faz, tudo isso que a gente entrega, tudo isso que as pessoas ouviram ao longo desse documentário, elas vão parar e pensar, poxa vida, eu tenho que participar mais disso, porque se eu participar mais, eles vão fazer mais por nós. Porque a gente depende da participação do associado, de gerar resultado, para que esse resultado volte para a comunidade. E é um ciclo virtuoso. Quanto mais o associado participa, mais resultado a cooperativa tem. E mais a gente vai fazer pela comunidade, mais instituições a gente vai auxiliar através do Fundo Social, mais escolas nós vamos atender pelo Programa União Faz a Vida, mais ações de voluntariado, mais educação financeira a gente vai levar, não para. O desenvolvimento que a gente, agora nos próximos anos, com essa nova área,
com essa ampliação de área de ação, a gente vai crescer ainda mais, a gente vai entregar ainda mais resultado para o associado, vai conseguir entregar mais estruturas, mais pontos de atendimento, toda essa parte. Eu acho que nos próximos 5 anos ela vai dar outro salto desse que o mesmo salto que nós demos da Zema até os 30, dos 30 nós demos um salto em 5 anos. Dobramos aquilo ali. Eu acredito que nós vamos dobrar ou mais em 5 anos. Vai tornar muito forte e vai superar os bancos. Porque o atendimento de uma cooperativa é diferente do atendimento de um banco. A gente é como se fosse dono, né? Também, né? E o atendimento lá é muito humanizado, né? Você vai no Sicredi de Apucarana, o atendimento é outro. Você é atendido com respeito, né? Eu penso que a nossa cooperativa, o cooperativismo vai cada vez crescer mais no nosso país, porque as pessoas, elas sempre vão precisar de pessoas, né? Sempre vão querer contar com pessoas, não só com as máquinas, né? E a forma respeitosa com que o cooperativismo trata isso é muito melhor, né? As pessoas valorizam muito mais. Eu vejo um futuro promissor, porque nós temos, como eu falei, tem bons gestores, bons comandantes. E esses comandantes, eles nos dão estrutura para nós, aqui na agência, trabalhar para o crescimento da cooperativa, né? E eu vejo um futuro promissor, um futuro muito grande mesmo. É um caminho perfeito. E eu acho que cada vez mais as pessoas querem ter um pouco de, como é que eu posso dizer, um sentimento de pertencimento. Eu acho que assim, a gente aqui na Sicredi tem esse sentimento de pertencimento, assim, de poder opinar, de ter espaço, de saber que a nossa opinião é importante, que de fato a gente tem a força, tem a capacidade de poder participar e dar o rumo, a definir para onde a cooperativa vai caminhar. Ela é uma cooperativa viável, ela está inserida dentro de um modelo maior que dá o amparo para que as cooperativas possam crescer. Isoladamente, com certeza, ela nunca chegaria nesse porte. E, de forma organizada, integrado junto com a central, com apoio de um sistema financeiro próprio, tem condições de investir e ela vai ter um horizonte de crescimento permanente e muito maior do que ela é hoje com o tempo, né? Então hoje ela é grande, mas ela pode ser muito maior ainda. A minha mensagem, em primeiro lugar, de gratidão pela caminhada, pela jornada que as pessoas juntos empreenderam nesses 35 anos e também uma mensagem de otimismo, né, por aquilo que está por vir. Nós vemos que houve uma construção muito robusta em torno da missão e dos valores, os princípios alicerçaram isso, e isso nos dá a segurança, né, de dizer que vale a pena ser sócio, vale a pena se manter sócio, vale a pena ser voluntário, vale a pena ser líder, vale a pena ser colaborador, vale a pena também ser diretor, vale a pena ser presidente dessa nova cooperativa que é agroempresarial. Um abraço. Eu vejo que o nosso futuro em quantidade de associados ele vai crescer muito para São Paulo, tá? Mas a nossa raiz está aqui no Paraná, né? Então a gente trabalha nas duas esferas, né? Unindo o nosso clássico, o nosso tradicional aqui do Paraná com o que está vindo de novo de São Paulo, né? Atendendo o associado, encantando o associado, sem deixar tecnologia, sem deixar relacionamento de lado. Tenho certeza que daqui 10 anos, em 2030, nós estamos muito melhores do que estaremos muito melhores do que estamos hoje. Mas o tamanho eu não consigo imaginar, eu só consigo imaginar que será muito grande, porque nós crescemos com estrutura, com estabilidade, com recursos da própria cooperativa e resultados acumulados. Isso nos dá a segurança de que a gente vai continuar crescendo com perenidade. Eu só tenho certeza que daqui 10 anos, 20 anos, nós estaremos muito maior, mas sempre o principal, que é cumprindo a nossa missão, que é oferecer soluções financeiras adequadas para os nossos associados. E assim a gente vai bem longe. Linha de crescimento, desenvolvimento,
de cada dia agregar sócios novos, né, para a cooperativa crescer, a cada dia, a cada ano ter novos produtos que se adequam às necessidades de cada ano e à evolução dos mercados, né, e um futuro de sucesso e de crescimento. Eu acredito que nós vamos ter um futuro muito brilhante, né? Na mão nossa, né? Na nossa mão, na nossa administrador atualmente ou nos futuros administradores, se agirem de forma adequada, eu acho que a cooperativa não, como diz o outro, não tem mais quem segura, né? Acho que o povo brasileiro está se entendendo mais, dando mais valor à cooperativa, está entendendo que ele só tem a ganhar a trabalhar com cooperativa de crédito, né? Eu fico extremamente emocionado em poder estar participando deste momento. Eu agradeço muito a Deus pela vida, pela saúde, e é evidente que todos os depoimentos que aqui foram feitos nos enchem de orgulho e de satisfação. Nós que acompanhamos a história da cooperativa, a conhecemos bem pequena, acompanhamos também o trabalho dos fundadores, até por leitura e por viver também esse momento, dos presidentes, do trabalho que foi, da dificuldade. A cooperativa era muito pequena, das fases que nós passamos, ou seja, as fusões, incorporações, construção de sede, livre admissão para associados, isso tudo foi uma conquista extraordinária. A ida para São Paulo, e hoje, olhando e assistindo que essas pessoas, esses depoimentos que fizeram, eu fico muito orgulhoso. É uma satisfação muito grande. Eu agradeço a Deus por ter participado desse momento, por estar participando desse momento. Agradeço a Deus, agradeço às pessoas, os nossos conselheiros, os nossos dirigentes, os que passaram, os conselheiros atuais, os colaboradores que se empenham tanto. Isso é muito importante para nós, esse trabalho digno que todos fazem, né? Uma luta muito grande, porque não é fácil concorrer com esses grandes conglomerados, esses bancos que nós temos aí, e a cooperativa Sicredi Agroempresarial se destacando. As pessoas não fazem nada sozinhos, nós fazemos tudo em equipe. Evidente que tem sempre uma liderança que precisa puxar fila e às vezes, muitas vezes, dar cara a tapa, né? Mas o apoio foi fundamental. Saber olhar, escolher as pessoas certas, contar com o apoio da nossa central, do Banco Cooperativo, da OCEPAR, enfim, das cooperativas parceiras, co-irmãs. Então é um trabalho muito árduo. Então nessa linha que nós falamos, naquilo que nós estamos vivendo, eu quero aqui nesse momento deixar um abraço fraterno a cada um. Muito obrigado pelo apoio, muito obrigado pelo trabalho, gratidão a todos vocês. Forte abraço, meus amigos. Passados 35 anos, nossa cooperativa está em pleno desenvolvimento. Um crescimento sólido, sustentado em valores que norteiam nossos passos e mostram um horizonte ainda mais promissor. Com trabalho sério, união de forças e determinação, vamos escrevendo novos capítulos desta história.